Inclusive recebe um cientista político e também pesquisador, ele aí que é considerado um dos grandes analistas de pesquisa do nosso país, que já está conosco aqui também, o Antônio Lavareda, cientista político, para nos ajudar nessas análises de hoje. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, prazer estar com vocês de novo. Qual é a fotografia do governo Lula neste momento, na sua análise, né? Porque é interessante a gente ver essas pesquisas de intenção e mostram, melhorou, piorou. O governo hoje, ele é um governo que responde às demandas do país, na sua análise? Olha, Fabíola, se responde objetivamente às demandas do país, é uma questão que envolve uma reflexão mais, digamos, minudente, né? Uma análise, como eu disse, objetiva das várias políticas públicas, etc. Aliás, só fazendo um parênteses, no Brasil são avaliados no máximo 20% das políticas públicas, sejam nacionais, estaduais ou municipais. O Brasil tem um problema nesse aspecto. Mas o que nós podemos dizer ou abordar é se a população está percebendo, está achando, está entendendo que o governo está respondendo às suas inquietações, às suas angústias, seus reclamos. E aí, Fábio, é importante nós lembrarmos o seguinte: esse governo, o governo Lula 3, veio de um primeiro ano, estou falando de 2023, em que ele tinha um saldo de aprovação, ou seja, aprova menos desaprova, que é a forma melhor de se acompanhar pesquisas ao longo do tempo, seja de mesmo institutos, seja de vários institutos. Pois bem, ele tinha um saldo positivo no primeiro ano de mais 13 pontos. Esse saldo declinou em 2024 para mais 4 pontos, caiu 9 pontos, então recuou 9 pontos o saldo. Pois bem, nesse 2025, o governo entrou numa trajetória declinante, com sua aprovação, obviamente, cedendo espaço a um montante de desaprovação que foi crescendo ao longo do tempo até chegar a menos 13 em março desse ano. Ou seja, o governo tinha, nas médias das pesquisas, computados todos os institutos que divulgam regularmente, o governo tinha 41 de aprovação e 54 de desaprovação. Isso melhorou levemente em maio, junho, mas ainda ficou patinando nos menos 12, no número de menos 12, ou seja, 42 de aprovação contra 54 de desaprovação. E o que é que houve no segundo semestre? Conjunto de notícias positivas para o governo, obviamente algumas delas, como nós sabemos, vocês já analisaram isso em outros momentos, produzidas pela oposição ou por elementos da oposição. Então, nós entramos numa trajetória de recuperação paulatina, mas nítida, dos patamares de aprovação do governo. Então, nós fomos em julho para menos 6, agosto para menos 4, setembro menos 3, na média das pesquisas, e outubro, que é essa primeira da Quest, a única divulgada até o momento neste mês, menos 1. Como você lembrou há pouco, pesquisas de outros institutos, como o IPESP e o Atlas, já tinham dado um saldo positivo para o governo de mais 2, né? 12 dias atrás. Mas então, e agora sintetizando a resposta, aos olhos da população, o governo começa, eu diria, usaria essa expressão, a responder às suas demandas, suas expectativas. Fabíola. Começa a responder. Agora... Vai lá, Josias. Eu queria provocar ele um pouco mais, mas vou me acalmar aqui. Provoque. Não, vai lá, Josias, pode ir. O que eu queria lhe perguntar, Lavareda, nós estamos de acordo em relação ao fato de que a oposição está meio zonza, né, produzindo fatos que favorecem o Lula nesse momento, né? O que eu queria saber de você é em que medida qual é a proporção nessa recuperação da imagem, da aprovação do governo, qual é a proporção de mérito do próprio Lula, do governo, e qual é o percentual que pode ser atribuído ou intuitivamente pode ser atribuído à oposição. O crescimento do Lula se deve mais aos erros dos adversários
ou aos acertos do governo? Josias, é um blend dessas coisas, né? Uma combinação dessas coisas, porque ambas resultam num elemento que é muito importante, produzindo o clima de opinião no qual se constitui a atitude predominante dos eleitores em relação ao governo, em relação a qualquer objeto, que é o noticiário, volume de noticiário. Quando o governo acerta, aumenta, contribui para aumentar o volume de notícias positivas a seu respeito. Quando a oposição erra, também contribui na mesma direção, porque deixa o governo numa situação, tal como numa gangorra, em que o governo assume um papel positivo, assume uma posição, né, que parece a mais legítima, a mais acertada aos olhos da população. Então, as duas coisas contribuem efetivamente. E é importante, e eu não vou retomar a pesquisa do IPESP, porque é anterior a essa da Quest, vamos olhar essa própria pesquisa da Quest. Essa recuperação se deu agora, por exemplo, a Quest tinha em julho -5, foi para setembro, tinha agosto -5, em setembro -5, agora -1. O próprio Instituto lê isso como empate. Na verdade, eu acredito até que nessa medição do mês passado, por problemas amostrados ou quaisquer outros, a pesquisa da Quest travou. Já deve ter ocorrido, obviamente, no mês passado, como outras pesquisas indicaram, uma progressão da recuperação da imagem do governo. Mas onde é que isso se deu? Como eu dizia, nessa mesma pesquisa, se deu basicamente no eleitorado lulista original. É por isso que eu utilizei a expressão: Lula está resgatando apoio da sua base, apoio que ele perdeu ao longo de 2024 e, sobretudo, no ano de 2025. Lembrando só, Josias, e nós todos, você vai recordar isso, que praticamente em 2023 e 2024, afora as dificuldades, o governo Lula foi muito deficiente no quesito produzir boas notícias. A comunicação do governo, segundo todos os analistas e observadores, deixou muito a desejar naquele período.